Queria saber o seguinte, se a gente for fazer um exercício de futurologia, você que trabalha com inovação e que está, em geral, um pouco à frente aí do tempo, o que você está enxergando de coisas legais que vão acontecer no futuro próximo usando o blockchain? Coisas que, sei lá, que seriam meio que inevitáveis e que você acha que vão acontecer e que vão ser muito legais. Você está ouvindo Contos do Cripto. Bem-vindo a mais um episódio do Contos do Cripto. Aqui você já sabe, a gente fala sobre economia, blockchain e criptomoedas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre projetos de inovação envolvendo blockchain e novas tecnologias. Não vamos falar restrito ao mundo de blockchain, mas com esse viés de inovação em blockchain. O nosso convidado de hoje vai se apresentar para vocês, mas é o Felipe Ribe. Ele é da Sócios.com, mas ele tem aí um passado com head de inovação, já trabalhou no Atlético, fez um monte de coisa legal lá. A gente, inclusive, comentou um pouco sobre isso no episódio anterior, que vai estar linkado aqui, o episódio que a gente gravou com ele. Mas, Felipe, se apresenta aí para a gente, conta um pouco dessa sua história com inovação, com o Atlético. Fala, Estevam, fala Tim, fala todo mundo aí que tá assistindo. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Cara, hoje eu sou head de desenvolvimento de negócios da Sócios.com, aqui no Brasil, mas antes disso eu era head de inovação do Clube Atlético Mineiro. Antes disso eu era head da Enzima, que era uma consultoria de inovação no esporte, né? Lá a gente fez o primeiro programa de inovação aberta de um clube de futebol no Brasil, o Vozão Conecta, com o Ceará Sporting Clube. Já trabalhei na Liga Nacional de Basquete, trabalhei no Sport TV, mas o meu envolvimento, assim, o meu interesse por inovação, ele começou em 2016, quando eu fiz uma pós-graduação em gestão de negócio na Fundação Dom Cabral, e eu tive uma palestra lá sobre um século em 4 atos, professor Paulo Vicente Santos, e ele, cara, abriu minha cabeça. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de blockchain, inteligência artificial, engenharia genética, nanotecnologia, e desde aquele momento eu botei na cabeça que eu queria trabalhar com isso, com inovação e novas tecnologias. Estudei pra caramba, bati com a porta na cara um monte de vezes querendo entrar nesse meio, mas finalmente consegui e, enfim, e desde então trabalho com isso. Desde ali de início de 2019, mais ou menos, eu trabalho nessa área. Felipe, eu quero já em nome dos professores aqui representando, né? Você teve aula na Dom Cabral, eu sou professor da FGV, sou professor da FAAP, eu quero te agradecer em nome dos professores por você dar esse crédito ao seu professor, porque eu acho que tem poucas coisas, lógico que é gostoso, né, ser remunerado por dar aula e tal, mas tem poucas coisas para um professor que são tão incríveis como a gente ouviu um feedback desse, do tipo, você mudou a minha carreira, né? Mudou mesmo. E mais do que isso, a gente vê que o cara estimulou você e olha o impacto que você causou no mundo por causa desse impacto. Então, em nome dos professores, muito obrigado por dar crédito ao professor que te estimulou. Que isso. E, então, continuando as apresentações, eu sou o host aqui do episódio hoje. Meu nome é Estevão Riso, eu sou head de marketing da Niftify, uma empresa que trabalha com fracionamento de NFTs, mas tem uma história longa com marketing aí, eu já fui dono de agência, sou professor, e com a gente também está o Tim aqui. Tim, fala um pouco aí de você. Fala pessoal, sou o Tim aqui, sou da casa já. Para quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube, estou nas redes sociais, tentando simplificar aí o Web3, metaverso, DeFi, blockchain e afins para vocês. E como sempre aqui no Contos do Cripto para trocar umas ideias. Antes de começar com as perguntas, a gente tem que agradecer e falar do nosso patrocinador, né? Se você está querendo comprar, está querendo entrar nesse mundo, está querendo comprar e vender cripto, mas não quer ter que passar pelas corretoras centralizadas ou ainda não conhece todos os trâmites, não quer aquela dificuldade toda para poder comprar cripto, a LoopPay facilita pra caramba o caminho de fazer isso. Então, ele já tem mais de 100 tokens hoje em plataformas como Avalanche, Polygon, Ethereum, Binance, e é muito fácil de comprar e vender. Você manda um Pix e o dinheiro cai magicamente na sua MetaMask. Então, dá uma olhada lá, a empresa é super séria, senão a gente não teria aceitado eles como patrocinadores aqui do canal. Então, são investidos por alguma das maiores venture capitals do mundo. Tem gente lá, ex-country manager da Rap, fundador da ClickBus, fundador da Parafuso. O pessoal está tudo lá ajudando a construir a LoopPay e a gente recomenda o trabalho deles. Então, pega o link aqui na descrição, sabe que é sempre mais seguro pegar o link pela descrição e confere o que a LoopPay faz. Se você não entrou ainda, entra no mundo de blockchain e cripto com a gente. E para começar o programa hoje,
Eu queria que você contasse para a gente, Felipe, você já falou um pouco na sua apresentação, mas da sua história com inovação, de preferência, coisas que você trouxe, que você fez dentro do mundo de blockchain, e de onde que veio a sua ideia? Bom, você também já comentou um pouco do seu professor, né? Mas de onde veio a sua ideia de trazer blockchain para o mundo de futebol? Então, faz uma passada rápida aí para a gente sobre essa história toda. Assim, a minha entrada nesse mundo, eu acho que foi como a maioria das pessoas, né? Foi começando a investir em criptomoedas. Eu confesso para vocês que no início eu achava muito complicado blockchain. Eu tentava entender e aquilo não entrava muito na minha cabeça. E confesso também que eu comecei a investir em cripto muito levado por outras pessoas. Estava todo mundo investindo, eu falei, vou entrar nisso daí também e tudo mais. Em 2020, eu trabalhava na Enzima, como eu comentei, né, uma consultoria de inovação no esporte. E um dos meus trabalhos lá, eu comecei um podcast, era 2 vezes por semana, chamado Enzima Live Show, que era no YouTube, e eu sempre recebia pessoas desse mundo de inovação e novas tecnologias voltadas para o esporte, para a gente trocar uma ideia, pessoas do Brasil e de fora do Brasil. E ali eu comecei a conhecer melhor outras aplicações de blockchain relacionadas ao esporte que não fossem apenas criptomoedas. Então lá eu conheci a SoRare, né, o Nicolas Juliá, que é o fundador e o CEO da SoRare, foi lá no meu programa, estavam ainda em versão beta, conheci o pessoal do NBA Top Shot também, quando ainda estava em versão beta, conheci a Sócios.com, e aquilo ficou muito na minha cabeça e me incomodava muito o fato de eu ver as oportunidades acontecendo e nenhum clube do Brasil explorando essas oportunidades. Então, quando eu cheguei no Atlético Mineiro, eu já tinha isso muito claro. Eu entrei no Atlético em março de 2021 e eu já tinha muito claro na minha cabeça que isso precisava ser explorado. Obviamente que eu ainda estava com um mindset, e eu acho que tem que ser esse o mindset, principalmente inicialmente, que era muito mindset de experimentação, né, de tentativa e erro, de, como eu gosto de falar, sujar as mãos para ver na prática o que aquilo pode te proporcionar, mesmo que você erre no início. Então, lá no Atlético, a gente fez algumas coisas nessa área, né? A primeira coisa, em maio de 2021, a gente foi o primeiro clube sul-americano, o segundo clube do mundo, a fazer um leilão de uma obra digital em formato NFT na OpenSea. Foi uma obra chamada 2013 São Vitor, que era uma representação da defesa do Vitor no jogo contra o Tijuana, quartas de final da Copa Libertadores de 2013, que foi no último minuto, enfim, um lance histórico, talvez o lance mais importante até do que a disputa de pênalti na final contra o Olímpia, né? Esse ano o Atlético foi campeão da Libertadores. A gente chamou um artista, ele criou uma obra só para isso, um NFT 1 para 1. Ele acabou sendo vendido por $5 mil na época, né? 2 Ethereums na época eram $5 mil. Quando a gente entrou nesse projeto, cara, foi até engraçado, porque na coletiva de anúncio ninguém sabia nada sobre isso, né? Os jornalistas e tudo mais, só que já estava uma onda, o Beeple tinha acabado de vender a obra dele por $69 milhões, então já estava uma onda e a galera achando que aquilo ali era sinônimo de grana fácil. E eu lembro que a primeira pergunta que me foi feita foi: quanto que o Atlético vai ganhar nessa? E a minha resposta foi: não faço a menor ideia. Isso foi um choque, assim, porque as pessoas no futebol, elas não estão acostumadas com esse tipo de coisa, né? Para eles analisam as iniciativas fora de campo do mesmo jeito que elas analisam dentro de campo. Dentro de campo, o zagueiro erra, o goleiro erra, você toma gol, você perde o jogo. E fora de campo, eles acabam sendo cobrados da mesma forma. E quando a gente fala de inovação, cara, inovação é tentativa e erro, né? É tentativa, erro, aprendizado para melhorar e na próxima você conseguir fazer melhor. Então, essa foi a nossa primeira iniciativa. Logo depois, por conta dessa iniciativa, em junho do ano passado, a Binance inaugurou o marketplace de NFTs deles, e eles convidaram 100 artistas e organizações do mundo para inaugurar, para estar de forma exclusiva lá dentro, e o Atlético foi um desses convidados. Então, lá na Binance, a gente já foi com outro esquema. Se na OpenSea a gente foi com uma obra digital, uma obra de arte digital 1 para 1, na Binance a gente desenvolveu uma coleção de camisas históricas do Atlético. Então, foi uma coleção que durou 6 meses, de junho a dezembro. A cada 2 semanas, a gente lançou uma camisa de um ano histórico do Atlético. Então, no total, foram 13 camisas, cada camisa em 2 versões.
é uma versão 2D, 400 unidades, né? Uma versão com a camisa estática, né? Uma imagem estática, e uma versão 3D, que é um vídeo, né? Uma camisa rodando em 3D, 10 unidades por cada. Foi um grande sucesso, a gente vendeu 6.180 NFTs, né? Obviamente com um valor muito mais baixo, mas a gente fez quase $50 mil em receita bruta nessa coleção. A gente sempre tinha um mantra lá na área de inovação, que era dinheiro novo é dinheiro bom, não interessa se é muito ou se é pouco, se tinha zero e agora está fazendo alguma coisa, a gente está feliz, a gente só precisa trabalhar para aumentar essa receita. E o que eu achei muito legal foi não só o fato de ter sido uma coleção de 6 meses, como a gente atrelou benefícios físicos a quem completava essa coleção, que era algo que na época ainda estava engatinhando e hoje é meio que obrigação, né? Virou meio que obrigação hoje em dia. Então, quem completava a coleção 2D ganhava um 14º NFT exclusivo, que não foi colocado à venda, e um vídeo de agradecimento de um dos jogadores do Atlético, e quem completava a coleção 3D ganhava o NFT exclusivo, um vídeo de agradecimento, uma camisa oficial autografada pelo elenco e um ano de sócio-torcedor. Então, foi algo bem bacana que a gente já começou a explorar essa questão de adicionar benefícios tangíveis em um ativo digital intangível, justamente por a gente ver que era muito mais fácil as pessoas enxergarem valor dessa forma do que simplesmente daquele ativo digital. Fora isso, a gente teve uma coleção muito bacana com a Betano, que é uma empresa de apostas e é a patrocinadora principal do Atlético, e a Crypto.com. A gente foi o primeiro clube do Brasil a assinar com a SoRare e o primeiro clube do Brasil também a assinar com a Sócios.com. Então, aí foram várias iniciativas que a gente fez dentro desse mundo, a maioria delas com esse mindset de experimentação. Vamos ver no que dá, não vamos só ouvir falar e ver os outros fazendo, né? Vamos aprender fazendo, mesmo que a gente quebre a cara, é importante esse conhecimento prático, você não aprende em livro, você só aprende botando a cara e aprendendo por si só. Ô, Felipe, uma coisa que eu acho muito legal é que eu tenho visto, muita gente conversa comigo, né? Mas você tá nesse mundo de pirâmide aí, de criptomoeda e não sei o quê. E aí eu falo assim, cara, de novo a história, né, que a gente comentou no episódio passado sobre o paralelo com a internet. Eu sou formado em biologia, eu fiz minha carreira em marketing digital, porque simplesmente eu comecei a mexer com a internet em 94 e eu falei, cara, isso aqui um dia vai ser grande, né? E, cara, podia ser que eu tivesse começado a mexer com a internet e não ter dado em nada, o fax ter vencido. Mas o fato de eu estar lá brincando com a internet, eu vi o potencial daquilo, eu conto para uma história interessante, que era assim, eu trabalhava numa universidade, eu era do marketing de vender pós-graduação. E aí o pessoal não entendia por que eu vendia muito mais do que a média, eu simplesmente ia nos grupos dos grupos do Orkut, era alunos de administração do ano tal, e aí eu postava lá. E aí eles falaram, Estevão, como é que você vende tanto gastando muito menos? E aí eu só pensava, né, porque eu tô postando no Orkut. Então a dica que eu dou pra galera é, cara, assim como eu tava no chat da UOL em 94, bota R$500, R$1.000, R$100 numa corretora, sei lá, na Foxbit, no mercado Bitcoin, na Binance, onde quiser, e fica brincando, cara. Porque aí você vai comprar uma moeda você vai lá e comprou a Tilis, aí você vai ver o que a Tilis faz, aí você descobre a Falso.com, e o máximo que você vai perder é R$500. É mais barato do que comprar um curso vagabundo na Hotmart. Então, eu só queria deixar essa dica aí pra galera. Cara, é muito, muito legal tudo isso que vocês estão falando. Eu fico querendo comentar um monte de coisa em cima, mas deixa eu tentar trazer uma coisa que vai ajudar o pessoal aqui, Felipe, e até me ajudar. Eu faço essa pergunta bem pensando em mim também, assim. Você está explorando e desbravando muitas coisas assim em uma escala grande, né? Até pensando em grandes empresas. E isso faz com que provavelmente você tenha que enfrentar certas dificuldades que quem vai vir depois não vai enfrentar porque já vai pegar um caminho já limpo, já desbravado, né? Aquele famoso papo, quando eu cheguei aqui era tudo mato, agora tá algo mais habitável. Mas eu queria saber de você quais as principais dificuldades que você tem enfrentado nesse processo e que dicas que você daria para quem tá nessa mesma jornada também. Cara, eu acho que a principal dificuldade é a educação. Seja a educação do usuário final, mas principalmente a educação interna, né? Para você conseguir mostrar para as pessoas, os tomadores de decisão, que aquilo é um caminho que vale ser explorado. Eu não fiz nada sozinho no Atlético, eu costumo falar que se eu não tivesse chefes
que fossem muito mente aberta e mais do que mente aberta, confiassem em mim, nada daquilo teria acontecido. Então, o diretor de negócios, que era meu chefe direto, Leandro Figueiredo, é um cara super mente aberta, é um cara que não entendia de blockchain, de NFT, mas confiava em mim. Então, ele me contratou e ele confiava em mim. Muitas vezes as pessoas contratam alguém, mas não dão poder para essa pessoa te trazer novos caminhos e novas possibilidades. O CEO do Atlético na época, o Plínio Signorini, já era um cara que tinha entendimento de cripto, já sabia, já investia, já sabia do potencial, e também foi um cara que sempre abraçou e falou, cara, vai, se der problema, a gente segura, não vai estourar em você. Então, isso eu acho que é muito importante. E, cara, essa barreira, eu acho que tudo que é muito novo, naturalmente as pessoas tendem a ter medo, né, cara? Seja porque tem medo de errar, mas às vezes é até um medo de, cara, será que isso aqui vai me prejudicar de alguma forma? Será que eu vou perder o meu espaço? Então, isso também acaba acontecendo muito também. Então, eu acho que a barreira principal é uma barreira educativa e uma barreira que acontece não só com blockchain, com Web3 em geral, mas com tudo que é novo, com tudo que são novas tecnologias. Então, uma coisa que eu falo comece pequeno. Você não precisa começar grande, nem deve começar grande. Comece com pequenos experimentos, tá? Para as pessoas, isso não só para a empresa ficar mais segura, mas até para quem está à frente desses projetos e conseguindo aquelas pequenas vitórias que aos poucos vão quebrando a desconfiança até que mais pessoas vão abraçar e aí você vai conseguir implementar esses projetos em maior escala. Mas, com certeza, eu acho que a principal barreira é isso, o medo do novo. Todo mundo quer ser inovador, ou pelo menos no discurso, mas na hora de fazer é muito difícil. Até um livro clássico do Clayton Christensen, que é O Dilema da Inovação, ele fala muito sobre isso. Como essas grandes empresas, uma hora elas entram no dilema, porque muitas vezes essa inovação vai ser completamente disruptiva ao negócio da empresa. Então, ela chega no momento que ela trava, que ela fala, cara, se eu trabalhar nisso, eu estou matando o meu modelo de negócio atual. Só que, se ela não fizer isso, ela pode ela mesma não matar, mas com certeza tem uma molecada numa garagem que está criando algo que uma hora vai chegar e vai acabar matando esse modelo. Então, para mim, eu acho que essa inércia é a pior coisa que pode acontecer. Então, se você tem medo de já fazer algo grande, você tem toda a razão, você não deve fazer algo grande. Mas comece com pequenos grupos, comece fazendo pequenos experimentos, baratos, para errar barato, errar rápido, conseguir aprender para depois você saber exatamente qual é o caminho. E se por um acaso você vê que aquele não é o caminho, pelo menos você viu por conta própria, você não ouviu alguém falando sobre isso. Sensacional, sensacional. O Felipe, ele tem um post no LinkedIn que conta a história um pouco desse trajeto dele. A gente vai deixar o link aqui na descrição para quem quiser ler e saber mais. Vai dar um contexto legal aí. E eu acho que é uma inspiração também, para quem está trabalhando em alguma empresa, para quem está querendo inovar, querendo explorar esse universo de cripto, de DeFi, de NFTs, e ainda não sabe como, começa devagarinho, né? Sempre devagar, cara. Eu gosto de falar, Tim, eu sou um estudante, cara. Apesar de eu já ter sujado as mãos algumas vezes, como eu falei, cara, eu acho que a gente está numa fase que todos nós estamos aprendendo. Até me incomoda um pouco quando eu vejo uma galera botando uma banca de que é especialista, que sabe tudo em Web3. Para mim, isso é charlatão. Eu acho que a gente está numa fase que a gente tem muita opinião e pouca certeza. E por isso que é maravilhoso, como o Estevão falou, pelo fato de ser early days, cara, tem muita possibilidade. O Estevão comparou com a questão da internet, a Grayscale Investments, um fundo de investimento. Recentemente, eles lançaram um relatório sobre investimento em mercado cripto e eles botam um gráfico lá comparando de 95 a 99 com 2017 a 2021 e é idêntica a curva de crescimento de usuário, é absurdamente idêntico. Então, é realmente early days, a gente está revivendo essa fase. Então, a hora de entrar é justamente essa, a hora de começar a se informar, de começar a fazer as coisas é justamente essa, como o Estevão falou de forma perfeita anteriormente. E eu também fico com o pé atrás com quem diz que é especialista, porque não deu nem tempo, da pessoa se especializar em algo tão novo e tão recente. Nesse canal a gente tenta falar muito, a gente não está aqui para dizer ninguém comprar token, a gente não está chilando nada, a gente não está falando do ponto de vista de investimento financeiro, mas muito mais olhando, não é compração da Amazon ou da Pets.com, internet vai ser grande, blockchain vai ser grande, E pensando em ajudar quem que tá aqui ouvindo ou assistindo a gente,
Eu queria que você explorasse um pouco mais esse case que você fez de NFT lá no Atlético. Então, assim, principalmente pegando as dificuldades pré, durante e depois, porque você falou, né? Você tinha um chefe muito legal que te dava ouvidos, mas eu imagino que devia ter um monte de gente na empresa que não dava, né? Qual foi a questão de como que vocês escolheram a arte, se foi bem visto, assim. Então, essa coisa do dificuldades antes, durante e depois, essa é a minha primeira pergunta. E pelo que eu sei, você é um cara envolvido com muita coisa e me conta se você tem mais algum projeto interessante aí que você anda cozinhando de NFT. Então são as minhas duas perguntas aí. Cara, vamos lá. Dificuldade, assim, anterior, como eu falei, desconfiança. E aí, para isso, o fato de terem sido projetos onde o Atlético teve basicamente investimento zero, né? Tinha muita coisa no sucesso, o investimento que a gente teve foi nos artistas mesmo, mas isso para um clube do tamanho do Atlético, cara, não é algo que impacta tanto, então dava para fazer. Então isso ajudou demais a não ter uma cobrança anterior. Como eu falei, né? Obviamente, todo o patrocínio interno dos meus chefes na época, mas também isso também ajudou demais, o risco era muito baixo. Durante, em termos de dificuldade, cara, eu acho que é uma dificuldade normal, que é a educação do end user. É o torcedor do Atlético olhar aquilo e não entender muito, a maioria não entender. As piadinhas que a gente sempre vê quando tem projeto de NFT e você posta a divulgação em rede social e você tem os comentários. Acabei de tirar um print, baixei o arquivo, quem que é o otário que vai pagar por isso? Eu estou tendo isso de graça, enfim, que é tudo uma barreira educativa, né? As pessoas precisam, a primeira reação delas é sempre essa, o que é natural, então as pessoas precisam passar por esse processo. Em relação às artes, cara, a gente estava muito seguro, porque não obviamente, assim, eu sou suspeito para falar, mas depois eu posso até compartilhar com vocês. As artes eram muito legais, as artes da coleção de camisas históricas feitas pelo Flávio Markiewicz, que é um artista digital de mãos cheias, tão bacana que assim parecia que era uma foto ou um vídeo de fato, mas não, ele desenhou à mão do início, assim, muito legal. Então a gente estava muito seguro que aquilo era muito legal, era um trabalho de resgate histórico. E, cara, e depois assim, a gente só foram elogios mesmo, né? Porque aí as pessoas viram na prática que deu resultado, que resultado não só financeiro, óbvio que não foi um resultado que fez a diferença para o Atlético em termos financeiros, mas teve um resultado financeiro, teve um resultado de marca absurdo também para o Atlético. Então depois, assim, o que a gente teve foram elogios mesmo das pessoas vindo falar, pô, parabéns, que legal que vocês fizeram isso, e foi bacana, porque meio que a gente abriu as portas para vários outros clubes aqui dentro do Brasil que nunca tinham ouvido falar nisso e vinham querer saber de mim, como é que tinha sido e tal, e depois disso muita coisa acabou rolando também com outros clubes. Então isso foi mais ou menos um panorama geral, digamos assim. Ô Felipe, tem uma coisa que eu acho engraçado, que você falou sobre educação, sobre as piadinhas. Esses dias eu fui num happy hour com uma galera, eu diria para você que provavelmente é uma das agências mais criativas do Brasil, só gente fera, ganhador de Cannes, e aí eu falei assim, o que vocês acham sobre NFT? E aí o cara falou assim, eu acho que isso é uma pilantragem, que isso é o mundo capitalista agora ferrando com a internet, e aí ele falou um monte de coisas. Aí eu perguntei, eu só falei, por quê? E aí eu percebi que ele não tinha muito... Não, porque você tem que gastar milhões para gerar um NFT, porque destrói o planeta. Eu falei, por quê? E aí ele travou. Aí eu peguei e falei, cara, tem um vídeo aqui no canal, que vai estar linkado aqui, inclusive, que o Tim ensina a lançar um NFT por centavos em 5 minutos. Ele, mas dá para lançar um NFT em 5 minutos? Eu falei, cara, é igual subir uma imagem no Instagram. Eu diria que é até mais rápido. Então, no fim, você vê que é só desconhecimento, né? Mas por que então que se eu posso fazer um print da imagem? Eu falei, cara, você pode também pedir para um artista pintar uma cópia da Mona Lisa para você, só que todo mundo sabe que a original está no Louvre, né? Então, quando as pessoas começam a encaixar isso, a outra que eu adorei que ele falou foi assim, mas agora a gente tinha uma coisa que não existia escassez, que todo mundo podia ter, agora vocês estão gerando uma escassez falsa. Eu falei, você não quer que o cara que criou a arte seja remunerado pelo que ele criou?
Você não queria que o seu trabalho, você como um criativo de agência, pudesse ser melhor remunerado para o seu trabalho? Aí ele, tá, entendi. Então, isso é só o preconceito do eu não conheço, eu odeio, né? Aí, quando a pessoa conhece, a gente passa por cima desse freio, né? Mas, enfim, eu só queria acrescentar. Sempre os argumentos são os mesmos, né, cara? Teve um artigo de um cara que eu respeito muito, que é o Igor Puga, que ele é CMO do Santander, e foi um artigo que viralizou, foi no Meio Mensagem, depois foi no Brasil Journal, que ele metia o pau na parada, mas claramente os argumentos deles eram muito fracos, era um argumento de alguém que não estudou aquilo ali. Depois eu até escrevi um artigo meio que respondendo isso, eu rebatia cada um dos argumentos dele com coisas muito simples, que assim, se você dedicar 1 hora do seu dia para poder estudar, você já vai ver que tudo aquilo que ele estava falando não tinha muita base, não era muito embasado. Mas isso é muito perigoso, porque você vê pessoas que são influentes dando opinião, e é o mal da nossa geração hoje, né? Que todo mundo acha que pode dar opinião sobre tudo sem ter conhecimento. E, cara, quando são pessoas que têm influência, né, que são formadores de opinião, isso acaba sendo muito perigoso, porque essas pessoas acabam espalhando algo que elas não sabem o que estão falando de fato, estão só repetindo o que outras pessoas falam, isso acaba, enfim, espalhando desinformação e acaba colocando tudo. Cara, a gente sabe que o Web3 tem esquema, como tudo tem. Né? Tem esquema, tudo que envolve dinheiro vai ter esquema. Né? Tem produtos que são ruins? Tem. Como bancos vendem produtos péssimos também. Se você for na agência bancária comprar ali um pique de capitalização, é um produto super porcaria e tudo mais, e os caras estão vendendo. Né? Então, é justamente isso que a gente precisa combater. É mostrar que, cara, o que importa aí é a tecnologia e o que ela pode trazer de bom. É por isso que é importante iniciativas como essa de vocês aqui, para que a gente desmistifique e a gente traga pessoas que vão enxergar aí possibilidades de criar produtos que realmente vão ser bons, vão ser relevantes, vão resolver problemas reais dentro da sociedade. Então, é isso que a gente precisa acabar, né, com esse preconceito, e a gente só acaba com isso espalhando informação de qualidade. Mas não deixa de falar para a gente os novos projetos, que você comentou um pouco com a gente de um projeto que você está metido, e eu e o Tim ficamos mega curiosos para saber mais, então conta para a gente aí desse novo projeto. Bom, vamos lá. Eu tô envolvido em 2 projetos, né? Um é um projeto de educação sobre o Web3, chamado Decentra Educa. A gente lançou uma plataforma, decentraeduca.xyz, que ela tem uma proposta de ser... A gente sempre incomodou a mim e ao João Pedro, né, que é o meu sócio nessa, o fato da gente ver começar a surgir alguns cursos sobre o Web3 totalmente centralizados. Né? A gente falou, cara, se a gente vai falar sobre o Web3, a gente precisa obrigar as pessoas a sujar as mãos. Né? Então, esse curso, os conteúdos são NFTs de tiragem limitada. Então, a pessoa compra esse NFT, para isso ela precisa ter uma carteira cripto, ela precisa ter fundos numa carteira cripto, enfim, compraram o NFT. Várias pessoas que compraram o primeiro NFT delas foi para comprar esse curso, o que é muito bacana. E por ele ser um NFT de tiragem limitada, quem compra depois vira dono daquele conteúdo. Então, a pessoa pode guardar na carteira e assistir várias vezes, quantas vezes quiser, mas ela pode repassar para um amigo ou ela pode até revender. Né? E a lógica aí sempre foi de os cursos online venderem que é um acesso vitalício. Mas quantas vezes as pessoas, depois de consumir esse conteúdo, voltam para consumi-lo novamente? Então, a gente falou, cara, se você comprou, é seu, você faz o que você quiser depois. E, em paralelo, a gente criou uma comunidade no Discord, chamada Decentra Educa, onde a gente também quer criar um movimento todo ali para que as pessoas possam aprender. A gente quer espalhar o conhecimento. Ninguém ali desculpa o termo, cagador de regra, que sabe tudo. Pelo contrário, a gente fala que todo mundo ali aprende e todo mundo ensina ao mesmo tempo. Então, é um espaço de troca de informação, de divulgação de projetos. Né? A gente tem o Decentra Talks toda segunda noite, onde a gente recebe pessoas desse meio, que estão construindo nesse meio para bater um papo super informal. A gente tem NFTs de certificado de participação para cada Decentra Talks. Enfim, temos muitos planos aí. E a outra iniciativa é a NFT Concept, que é uma agência que faz projetos personalizados voltados para o Web3, e o nosso primeiro projeto foi lançado hoje, que a gente está gravando hoje, dia 15 de maio, um domingo,
que é a última turnê do Milton Nascimento, né, da carreira do Milton Nascimento, um dos maiores artistas aí do nosso país. Ele lançou hoje a turnê dele, e essa turnê abre com um show exclusivo para quem comprar NFTs. A gente criou, nossa agência criou um protocolo de venda de ingressos em NFT, que a gente pode até depois explorar mais, mas para mim é um game changer dentro da indústria de ticketing. Para mim não tem como, daqui a 3 a 5 anos, todas as empresas de ticketing vão estar usando blockchain, é make no-brainer na minha cabeça. E a gente criou esse protocolo, e esse show, o show de abertura, é exclusivo para quem comprar os NFTs. Quem compra o NFT ganha 2 ingressos, né? Cada NFT dá direito a 2 ingressos, há um pôster autografado pelo Milton, o evento vai ter um coquetel também, e esse ingresso ele vira um colecionável digital para sempre. Quando eu era moleque, eu ia muito a jogo de futebol, eu ia a show e depois eu guardava o ingresso físico. Hoje em dia é tudo QR Code, feio pra caramba, ninguém guarda nada, então também tem esse benefício. E a arte do NFT, a arte do ingresso, é um desenho feito pelo Milton quando ele era criança, animado pela galera do Mundo Bita. Então também você tem um valor emocional, um valor sentimental nisso, em algo que fica para sempre guardado na sua memória, que você compareceu a esse show. Então, esses são os 2 projetos que eu estou envolvido hoje, além da Sócio.com. Cara, incrível, eu estou até animado agora para acompanhar esse último... Vai ser o show? Não, o último... Como é que chama? A última sessão de música é o nome da última turnê do Milton, e esse primeiro show, o show que vai abrir, a Van Premiere, vai ser no Rio, dia 11 de junho, vai ser com acesso exclusivo para quem comprar os NFTs. Sensacional. E, Felipe, o acesso vai ser só para quem tem o NFT, então não vão vender ingressos comuns, é isso? Porque eu já vi muito show que os caras têm, sei lá, 10% vão vender NFT e os outros 90% ingresso comum. 100% não vai ter venda que não seja do ingresso em NFT. Obviamente que a gente tem uma lista de convidados, né, artistas, personalidades, porque é um grande evento de fato, mas venda de ingresso para pessoa, entre aspas, comum que quer ir pagando, a única venda vai ser via NFT, não vai ter outra venda. Legal. E, Felipe, mudando bastante de assunto agora, no início do episódio você comentou sobre a SoRare. E eu descobri, eles têm pouco tempo, e dei uma olhada na plataforma, achei muito legal. Você podia explicar para a gente o que é a plataforma deles e talvez qual a diferença de um time estar na SoRare e de estar no Cartola, por exemplo? Cartola é bem conhecido aqui no Brasil, né? Sim, cara, vamos lá. A SoRare é uma empresa francesa, né? E ela é um fantasy game global de futebol. Então, pensem num Cartola, só que é um Cartola global. Então, ao invés de você só ter times brasileiros, você tem ali dentro Real Madrid, Liverpool, enfim, são muito time. Aqui no Brasil tem o Corinthians, tem o Atlético Mineiro e tudo mais. E aí, qual que é a diferença? No Cartola, você pode escalar qualquer jogador que você quiser, desde que ele esteja dentro do seu budget, mas não tem uma tiragem limitada desses jogadores. Na SoRare, cada jogador, você só tem por temporada 1.111 cards que são emitidos, cards de 4 categorias diferentes. Então tem um card único, 10 cards super raros, 100 cards raros e 1.000 cards limitados. Então esses cards, ao longo da temporada, eles vão a leilão. Quem compra esses cards pode usar esses cards para escalar o seu time, e aí é igual um fantasy game normal. O desempenho desses jogadores na vida real faz com que esses cards acumulem pontos e você bota o seu time para disputar ligas dentro da plataforma, e como premiação você ganha ou ETH, né, ou Ethereum, ou você ganha outros NFTs também. Então é um fantasy game feito na blockchain, gigantesco. Hoje eles já estão com valuation de mais de 4 bi de dólares. Eles começaram com futebol, pegaram um monte de liga bacana ao redor do mundo, e essa semana eles acabaram de anunciar também um acordo com a MLB. Então eles vão lançar um fantasy também de beisebol oficial com a MLB nesse mesmo esquema. Então tem muito, eu acho que tem tudo a ver, assim. Eu achei que o modelo que eles criaram é muito legal. Por quê? Porque dentro daquilo que a gente estava falando dos colecionáveis digitais, e muita gente fala, mas pô, isso daí não tem valor, eu tiro um print, tal, eles adicionaram um elemento de utilidade muito bacana, né? É um colecionável, que é o card, mas ele também faz com que você participe daquele game, daquele fantasy game, e você pode ganhar dinheiro com isso, como a maioria hoje dos fantasy games te permite fazer.
Felipe, assim, incrível. Eu vou aqui, acho que no final do programa que eu nem vou perguntar se o conteúdo foi bom, porque tá maravilhoso. Mas eu queria só, então, última pergunta para a gente matar hoje em alta. Eu queria saber o seguinte: se a gente for fazer um exercício de futurologia, você que trabalha com inovação e que está, em geral, um pouco à frente aí do tempo, o que você está enxergando de coisas legais que vão acontecer no futuro próximo usando o blockchain? Coisas que, sei lá, que seriam meio que inevitáveis e que você acha que vão acontecer e que vão ser muito legais. Cara, 2 exemplos. Sim. Um, para mim, venda de ingresso, como eu falei. Tem tudo para... É algo que traz muito valor. Quais os 2 principais problemas que a indústria de ticketing tem hoje? Falsificação e cambismo. Com os NFTs, com o blockchain, vocês conseguem eliminar a falsificação, porque você vai lá na raiz da emissão daquele ingresso para saber que ele, de fato, foi emitido por aquele organizador do evento, por aquele artista, por aquele clube de futebol. Você consegue rastrear quem é que está com esse ingresso. Então, isso para um organizador de evento é muito importante saber que, beleza, o Estevão comprou, mas quem está indo é o TIM, não só por questões de segurança, mas por questões de você conhecer, de fato, o seu cliente. O Estevão tem gosto diferente do TIM, então é importante que você saiba que o Tim está indo lá, porque por exemplo, o Tim não bebe cerveja, de repente, mas ele vai chegar lá e gosta de comer uma parada. Não, o Estevão, ele é um cara que vai chegar lá e vai beber cerveja. Então, de repente, eu consigo gerar para o Estevão uma experiência diferente para o Tim. E, para mim, o principal, que é o controle sobre esse mercado secundário. Se eu consigo programar o contrato inteligente desse ingresso para que eu, como organizador do evento, tenha royalties em cada revenda, eu já estou... Hoje, o cambismo, o organizador ganha 0, eu já passo a ganhar com isso, mas eu posso programar para que esse ingresso seja intransferível, eu posso programar para que ele seja vendido por, no máximo, 100% de ágio em cima disso. Então, eu consigo ter um controle total sobre isso. Então, venda de ingressos, uma coisa. Uma outra coisa, cara, formação de comunidade. Como a gente trocou ideia no outro episódio, você falou muito bem, Estevão, eu acho que a Web3 ela traz uma oportunidade incrível para clube de membros, para sócio-torcedor, fã-clube de artista, programa de fidelidade. Essa semana, o Starbucks anunciou que ele já tem um programa de rewards com 27 milhões de membros nos Estados Unidos e eles anunciaram que até o final do ano eles vão adotar o Web3 para melhorar esse programa. Então, você pode pensar que o seu título de membro do programa pode se tornar um NFT, que os benefícios desse programa podem se tornar um NFT e, por conta disso, você dar posse de fato, propriedade de fato para as pessoas que conquistaram esse benefício poderem fazer o que quiser. Ela pode utilizar, mas se ela quiser, ela pode revender, ela pode repassar, que é algo que hoje não acontece. Ou você usa, ou você morre com esses benefícios que você dedicou tempo e dinheiro para conquistar. Você tem a questão dos social tokens ali dentro também, que já trazem um outro tipo de elemento muito bacana de aproximar, fazer uma relação mais próxima entre artista e fã, entre marca e cliente. Então, o que eu acho muito legal a gente pensar é isso, cara. É formação de comunidade e como cada vez mais as marcas, os artistas, as organizações esportivas vão, através de tecnologias de Web3, conseguirem ter essa relação mais próxima com quem os consome, trazendo essa galera para participar. Então, muitas das coisas que hoje são top-down vão passar a ser bottom-up, vão passar a ser construídas pela comunidade e levadas para o todo, e aí eu acho que todo mundo consegue ganhar com isso. Você ficou falando assim, é o que o Tim falou, Vem 30 milhões de ideias na cabeça, eu fiquei pensando como é que vai ser o dia que as empresas aéreas tokenizarem milha. Tão mais fácil! Tão mais fácil, Mas, enfim, cara, quero mais uma vez te agradecer pelo seu tempo. O episódio foi incrível. Agradecer também quem está assistindo aqui, por doar o tempo de vocês para a gente, Como eu disse, eu nem vou perguntar, eu tenho certeza que o conteúdo hoje contribuiu. Então, muito obrigado mesmo e até o próximo episódio do Contos do Cripto. Não esquece de seguir o canal, clicar no curtir, aquelas paradas de sempre. E agora sim, até o próximo episódio.